numa situação bem parecida com a nossa, uma criança exasperada pela confiança que a mãe colocava em Deus, disse: Mãe, em quem posso confiar? Lá fora está tudo desabando. Mãe, em quem posso confiar? Lá fora está tudo desabando. Essa situação da criança se parece muito com a situação dos discípulos no Evangelho que acabamos de ouvir e que vamos ouvir durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Precisamos entrar no coração, na situação dos discípulos, nos dias que precedem a paixão. Eles não sabem tudo o que vai acontecer, mas eles sabem que o que vai acontecer não vai ser bonito, não. A tensão é tão grande por causa da raiva dos fariseus e chefes dos sacerdotes que não aguentaram a ressurreição de Lázaro. Se sabe, se ouve, e não se sabe se é fake news ou se não é, que eles já decidiram a morte de Jesus. Jesus, em quem vamos confiar? Lá fora está tudo desabando. Escuta a resposta de Jesus. Durante 3 dias, Jesus vai ensinar-nos como mãe a seus filhinhos a esperança. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Vou preparar-vos um lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais também vós. Extraordinária compaixão de Jesus, capaz de compreender com muita sensibilidade o medo, a angústia, o desespero dos discípulos. Não é somente para os 12 discípulos antes do início da paixão, e a igreja toda no decorrer dos séculos, que em tantas provações, tantas tempestades, tantas guerras e revoluções, tantos transtornos, tantas perseguições, precisa ouvir essas palavras do Mestre. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. O apaziguamento dos corações se chama esperança. Não falo apenas das pequenas esperanças que nós temos porque amanhã vai chover. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu estou falando da grande esperança, aquele que tem um E maiúsculo entre todas as virtudes da pessoa em situação de dificuldades, de pandemia. Talvez seja a maior das virtudes, a esperança. Agora a gente precisa acolher essa esperança cristã, que é um dom que exige nossa correspondência, mas que não nasce apenas dos nossos raciocínios, nem dos nossos esforços, mesmo se os nossos raciocínios, e por isso a transmissão da mãe para o filho é necessário, e os nossos esforços também são importantes. Quero parar um pouquinho contigo sobre esse ponto, irmão, porque se tu és pai e mãe, tu tens esse dever de transmitir uma esperança cristã, e não apenas baseada nos fatos humanos que acontecem ao nosso redor. Até porque não é fácil para uma criança hoje em dia. Eu gostaria que cada um de nós se colocasse no lugar de uma criança, escutando todas as noites no Jornal Nacional, e deixar ser assediado a cada noite pelas notícias ruins
sobre a situação do sul do Pará, pois ela só está piorando, e o Brasil nem falar. Assediado pelas predições, que podem de verdade nos fazer desanimar e até desesperar-nos. E todas aquelas notícias de que nem se sabe se elas são certas ou mentirosas, aqueles fake news que penetram, querendo ou não querendo, em nossas mentes, e que podem suscitar tantas esperanças sem fundamentação nenhuma. Então, o que? Esta esperança cristã quer dizer presente do coração de Cristo aos seus discípulos de todos os séculos. Aqui só no Evangelho temos um modelo do que deve acontecer em todas as gerações. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais também vós. Esperar para um discípulo é desejar Deus de Deus. Como assim? Esperar para um cristão é esperar a Deus. E saber que Deus nos dá Deus. Já pensou? É a chave do apaziguamento do coração. Vou superar essa tentação cotidiana, especialmente em períodos tempestuosos como o nosso. A tentação cotidiana de esperar que toda a solução de todos os meus problemas vai acontecer por magia. Vai ter uma telefonema maravilhosa que vai me anunciar não sei o que. Vai ter uma cura milagrosa da minha sogra ou do meu neto que está doente. Ou então vai ter a Virgem Maria que vai aparecer. Você vai ver, ela vai trazer a vacina contra o vírus. Calmo. Essas esperanças humanas às vezes podem ajudar. Muitas das vezes elas nos desanimam mais do que nos ajudam. Mas esperar para o discípulo é esperar Deus, de Deus. Receber Deus, de Deus. Mas como que vou crescer nessa esperança em situação de pandemia? Como que vou transmitir isso a meus filhos e filhas? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Primeiro, eu não vou deixar a minha cabeça ser transtornada e vou dar a cada coisa, seja ela boa ou ruim, o valor devido. Colocar ordem nas coisas, o que é prioritário e o que é péssimo. O valor supremo da nossa vida é que nós e os demais seres humanos sejamos salvos. Isso é o bem absoluto, acima de tudo. Pois é salvo e receber a Deus, de Deus. Esse é o valor supremo. E não posso de jeito nenhum deixar que alguma outra prioridade passe por cima desta. Assim como só existe o mal absoluto, é viver separado de Deus pelo meu pecado. Entre este bem absoluto que nunca posso imaginar de perder, e esse mal absoluto que não posso deixar entrar na minha vida
tem toda a hierarquia, a escada dos bens. E é muito importante que eu e tu e teu filho tenham essa escada das prioridades na vida humana. Mas isso não é tudo. Isso é para recolocar ordem na minha e na tua mente. Tem uma prática que tu podes ensinar a teu filho e que tu podes renovar também na tua vida. E fazer várias vezes por dia, muitas vezes por dia, atos simples, interiores, de confiança e de abandono. De confiança e de abandono. Jesus, eu confio em ti. Tu conheces este grito da alma que Santa Faustina, aquela que gerou o terço da misericórdia, gerou. Jesus, eu confio em ti. Tu podes repetir isso 200 vezes por dia, só te fará bem. Só te fará bem. Até Jesus disse um dia a Santa Faustina que o pecado que mais fere a Jesus, bem mais do que todos os pecados mais horrorosos, é a nossa falta de confiança nele. O que ele não fez, que poderia fazer que nós não confiemos nele? Jesus, eu confio em ti. Recebo uma notícia ruim. Jesus, eu confio em ti. Recebo uma notícia boa. Jesus, eu confio em ti. Eu vou dar passos para ajudar uma pessoa. Jesus, eu confio em ti. Eu me levanto pela manhã, eu vou dormir à noite. Jesus, eu confio em ti. Tu podes ensinar esta prática. Ela se torna uma coluna vertebral na vida da gente. É só você pensar um minuto, por favor, na tua casa, no teu trabalho, nos teus vizinhos, até nos teus irmãos ou irmãs de comunidades. Não tem pessoas com quem você convive que nunca param de se queixar e de resmungar. Isso é muito agradável para ti e para os demais, mas é uma coisa tão pesada. Quando uma pessoa é tão negativa, de só ver o lado ruim das coisas, e nunca, parece que nunca o sol se levanta na cabeça dessa pessoa. E tu queres ser assim? Tu queres ser assim dentro de tua família? Tu queres ser assim com Deus? Como aquele povo de Israel que atravessa o deserto durante 40 anos, ele só sabe resmungar, murmurar, como diz a Bíblia. Parece que o sol nunca se levanta para aquele povo. Ele recebeu, ao longo de toda a sua travessia, a abertura do Mar Vermelho, o pão cotidiano do maná, as codornes e a água que jorrava do rochedo. Mas ele só sabia resmungar, se queixar. Tu gostarias de ser isso? Tu deves cultivar dentro de ti, apesar de todos os apesares, melhor, aproveitando os dos apesares, cultivar a esperança, receber de Deus a toda hora. A tradução disso se diz: Jesus, eu confio em ti. Te dou um último conselho que tu podes também passar para teu filho. Tu poderias te esforçar por ter também sempre na cabeça, na memória, algum refrão de cântico, ou então uma palavra de Deus que já te tocou na tua leitura amorosa da Bíblia, que tu possas usar, que nem o remédio, sabe? Um comprimido de esperança para os momentos difíceis. Eu citei
confio em ti. Mas tem também: te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Está vendo como a igreja recebe em cada provação as lições que o próprio Jesus comunicou a seus discípulos para que eles vivam com a esperança de Cristo no seu coração. Se chama esperança cristã. Vamos lá. Amanhã, depois de amanhã, terá mais.